Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal e as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Nos conte mais uma vez, através do seu comentário, de qual lugar lindo, maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste, participe do chat ao vivo e verifique se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro continua infectado pelo coronavírus, mas continua bem. O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República, disse um comunicado, uma nota de assessoria do presidente. E a aprovação da prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro em mensagem em sua página no Facebook. Bolsonaro comentou: um governo que faz na educação, transformamos o Fundeb em permanente, aumentamos os recursos e o colocamos na Constituição, escreveu o presidente. Em um comentário, Bolsonaro também respondeu a um seguidor que questionou quanto tempo o Fundeb foi esquecido pela esquerda. Estiveram 14 anos no poder, discursavam o tempo todo a favor da educação, mas de concreto nada. Parabéns à relatora, a professora Dorinha, publicou o presidente Bolsonaro. O presidente que também viu o general Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, exaltar a produção de cloroquina pelos militares durante a pandemia do novo coronavírus. Em vídeo institucional, Pujol elencou ações realizadas pelo Exército desde o início da pandemia e destacou: o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército aumentou significativamente a produção de cloroquina e álcool em gel e distribuímos para as nossas organizações militares de saúde, colocando-os à disposição do médico e dos pacientes. Com orgulho, informo que essa pronta resposta já recuperou milhares de integrantes da nossa família verde-oliva, disse o comandante do Exército Brasileiro. Alguém aí se habilita a fazer como o Gilmar Mendes, criticar o pronunciamento do comandante do Exército Brasileiro? Com a aprovação subindo, rejeição caindo, o governo Bolsonaro, embora toda a dificuldade, perdas da pandemia, perdas de vida, não é? Vê alguns bons números sinalizando que o Brasil, pelo menos na área econômica, vai passar por este que é um dos piores baques das últimas décadas. Nesta semana, a Ibovespa fechou acima dos 104 mil pontos pela primeira vez desde março, no princípio da pandemia. Muitos outros dados dão conta de que o nosso país está aquecido pelas exportações. Outra informação diz que vimos que a média diária das exportações de soja no Brasil avançou 51,2% nas 2 primeiras semanas de julho em relação ao mesmo mês de 2019. O Brasil está caminhando para atingir embarques de 8 milhões de toneladas de soja em julho, conforme a última previsão da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O resultado elevaria as exportações do maior produtor global, Brasil, maior produtor global de soja, para quase 70 milhões de toneladas nos 7 primeiros meses do ano. E além dessa boa notícia, mais uma, indicando que o pior da crise realmente causada pelo coronavírus já está passando. O índice de confiança da indústria, apurado na prévia de sondagem de julho, teve um avanço de 12,5 pontos em relação ao resultado fechado de junho, para 90,1 pontos, informou a Fundação Getúlio Vargas. Caso se confirme, o índice terá recuperado de maio a julho 74% das perdas observadas em março e abril, decorrentes da crise provocada pela pandemia. No dia 15 de julho, o canal da Rede Globo no YouTube postou um vídeo com vários funcionários da emissora. Na ocasião, a equipe global tece diversos elogios à própria Globo, ao veículo de comunicação. Intitulado de Globo, qualidade também é respeito. O conteúdo estreou sob fortes críticas e um número de rejeição impressionante. Na plataforma do YouTube, o vídeo já conta aí com mais de 350 mil dislikes, enquanto o número de likes estava engatinhando. No campo de comentários, cerca de 44, 50 mil comentários já tinham sido registrados, sendo a maioria criticando a emissora. A Globo, que publicou um novo vídeo, dando sequência ao conteúdo publicado anteriormente, e dessa vez a temática Brasilidade,
foi abordada por outros funcionários da empresa e da mesma forma que o anterior, milhares de dislikes, poucos likes. Olha, gente, é uma pena. A Globo, pela qualidade, o alcance que já teve, chegar a um momento onde o povo brasileiro mais vê desserviço do que utilidade em um veículo de comunicação, é ruim. Ruim para a própria emissora, é ruim para o Brasil, é lamentável. Pena que a direção não perceba isso ou não queira perceber e segue aí no mesmo rumo. Aos que defendem que empresas do governo fazem bem ao povo e são exemplos de eficiência. Os que são contra as estatais lembram de como era a telefonia no tempo do monopólio estatal e o preço, inclusive, de uma linha telefônica que era artigo de investimentos por alguns e locação, inclusive, de linhas para esses que ganhavam aluguel, já que quem tinha condições de comprar, comprava a linha telefônica para alugar e ganhar dinheiro. Tamanha era a escassez de tecnologia, investimentos e do custo de aquisição. E não faz muito, não. Aí na década ainda de 90, final do século XIX, então são pouco mais de 20 anos. Agora, outro dado está relacionado diretamente à saúde e qualidade de vida do brasileiro e demonstra o quanto ainda o Brasil está atrasado no setor do saneamento. O serviço de esgotamento sanitário por rede coletora estava ausente em 39,7% dos municípios brasileiros, 2.211 em 2017. E em 1989, a oferta desse serviço não existia em 52,7% das cidades, ou seja, mais de 2.000 municípios brasileiros ainda não tinham rede de esgoto em 2017. Os dados constam da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maior parte do esgoto coletado que não recebe tratamento é descartado diretamente nos cursos d'água sem tratamento. Uma correção, há pouco falei do século XIX, na verdade a telefonia é questão do século XX, final do século XX, na década de 90. Então, portanto, pouco mais de 20 anos. Agora, com relação a essa questão aí do problema do esgoto no Brasil, é realmente algo muito preocupante. Entre as localidades com serviço de esgotamento, 37,2% não tinham tratamento, chegando a 48,8% no Nordeste, 37,3% no Sudeste, 30,6% no Norte, 28,3% no Sul e 5,6% no Centro-Oeste. Isso em dados de 2017. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora a lei do novo marco legal do saneamento básico no país, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, ainda vai demorar um pouco. O texto, aprovado no Congresso em junho, após muita discussão, viabiliza a injeção de mais investimentos privados nos serviços de saneamento. A nova lei extingue os chamados contratos de programa, aqueles em que prefeitos e governadores firmavam termos de parceria diretamente com as empresas estatais sem licitação. Com a nova lei, será obrigatória a abertura de licitação, na qual poderão concorrer prestadores de serviços públicos ou privados. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já tem uma carteira de mais de 50 bilhões de reais em investimentos pronta para ser oferecida à iniciativa privada. O primeiro leilão deve ser em setembro, em Alagoas. A expectativa do governo é de investimentos em torno de 500 a 700 bilhões de reais em 10 anos. Está aí mais um serviço caríssimo no momento ainda, cobrado do brasileiro, sendo ainda que grande parte da população não tem acesso. Então, baratear, qualificar, tratar, já que é grande o número de municípios que têm rede de esgoto, mas não tem tratamento, e universalizar esse serviço é o que nós esperamos agora com essa ação do governo Bolsonaro. A saída polêmica do governo Bolsonaro não fez bem ao ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que está perdendo cada dia mais relevância nas redes sociais, segundo informações da imprensa a partir do portal UOL. O mês de julho ainda não terminou, mas Moro já registra uma queda de 61% no número de menções ao seu nome no Twitter em relação aos 30 dias anteriores de junho. Por outro lado, quem perdeu mais foi Lula. Por unanimidade, a 8ª turma do TRF4
negou o pedido da defesa agora do ex-presidente Lula para que o depoimento dos delatores da Odebrecht sobre o sítio de Atibaia fosse anulado, que de fato seria uma conquista gigantesca para Lula. A defesa do petista se baseou em uma planilha da empresa que supostamente mostrava que os 77 delatores recebem salário. Os advogados defendiam a tese que os salários passaram a ser pagos após os delatores adotarem a narrativa da Lava Jato. E além de Lula, outro que perdeu, gente, foi Alexandre Frota, o deputado federal. Mesmo depois de ter recebido o salário integral de junho, mais metade da bonificação natalina paga aos deputados e senadores, Frota foi encontrado com apenas R$ 122 em conta e, por isso, terá que apresentar bens para serem penhorados em uma ação judicial movida por Gilberto Gil. Frota foi condenado após ofensas contra o artista em uma rede social. O valor da ação, com valores corrigidos, já supera os R$ 90 mil. A decisão da 50ª Vara Civil do Rio chegou a determinar o bloqueio online de valores nas contas de Frota. Então, sem dinheiro, Alexandre Frota vai ter que penhorar bens para pagar indenização a Gilberto Gil. E por falar em artistas, alguns se movimentam até na política, pela esquerda, é claro, como o youtuber Felipe Neto, o Luciano Huck e agora a Anitta, que fez críticas ao governo Jair Bolsonaro e defendeu a troca do comando no país. Há muita controvérsia, muita diferença. Para mim, presidente tem que governar para todos, não só para quem pensa como ele. Por isso, mudaria, disse a Anitta, que participou de uma entrevista. Olha, gente, ainda reclamam que não há liberdade de expressão por parte do governo Bolsonaro no Brasil. Todo mundo tem a liberdade para falar, comentar o que quiser, criticar, mas esses que criticam depois vão até em tribunais internacionais ou assinam petições com a alegação de que a liberdade de expressão, de imprensa e a democracia estão em perigo no Brasil por conta do presidente Bolsonaro. Por parte do governo Bolsonaro, certamente é que não. Agora, tem alguns poderes por aí, por exemplo, não se pode mesmo mais fazer qualquer crítica aos Supremos do STF, nem que você seja alguém reconhecido como o Deltan Dallagnol. O corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Lima, decidiu abrir uma reclamação disciplinar para apurar a conduta do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Em postagens no Twitter, Dallagnol criticou a decisão do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu mandados de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, o tucano. Deltan disse que a decisão de Toffoli era muito equivocada e a considerou uma solução casuística, que está equivocada juridicamente. Já Toffoli disse que a ação contra um parlamentar precisaria ter autorização do STF e não de um juiz de primeira instância. Tá aí, então, mais uma polêmica. Censurado o Deltan Dallagnol. O governo de Jair Bolsonaro oficializou a medida que zera o imposto de importação para uma série de equipamentos de energia solar até o fim de 2021. Notícia muito comentada e comemorada. É a onda do momento, a instalação de painéis para a geração de energia solar, seja em casa, geração residencial ou na empresa, não é? A decisão vale para dezenas de módulos e outros componentes usados em painéis solares. As resoluções publicadas no Diário Oficial determinam que a mudança entrará em vigor em 1º de agosto, gente. Além dos módulos, o imposto de importação foi zerado em inversores trifásicos voltados à energia solar e acessórios que fazem os painéis se moverem para seguirem o movimento do Sol e obterem mais energia. A isenção também vale em equipamentos como bombas para líquidos em sistemas de irrigação movidos com energia solar. É uma excelente notícia essa, incentivo à tecnologia, a redução de custos para os brasileiros e um benefício permanente depois para quem conseguir aproveitar e fazer um investimento na geração de energia solar. Parabéns ao governo Bolsonaro pela iniciativa. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.